Sejam muito bem-vindos ao Ouro Porco, o canal de dois amigos que tem muito a falar e pouco a acrescentar. Eu sou o Clebinho, trato dos assuntos do Flamengo. Hoje o Rafael não está aqui porque é sábado de carnaval, ele está curtindo com a família dele. Acabou de acabar Flamengo 1, Vasco 0 pelo primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca e eu estou aqui para dar os meus pitacos do que eu vi, que eu entendi dessa partida. Admito que eu esperava um placar um pouquinho mais elástico. Achei que o 1-0 ficou pequeno, ficou barato para o Vasco, mas foi o que aconteceu. O jogo começou assim, uma pilha de nervos, sabe? Com 3 minutos de jogo já tinha 2 amarelados, um para o Vasco e um para o Flamengo, e eu já fiquei com aquele sentimento, ó, vai dar briga, vai dar confusão, vai dar ruim, o árbitro não está conseguindo conduzir bem esse jogo, não. Eu estava curioso como é que ia ser a postura do Vasco, né? A postura no jogo da primeira fase foi muito constrangedora, né? O Vasco muito mal, o Vasco acuado, o Vasco medroso, e nesse jogo o Vasco não. Um Vasco melhor, um Vasco mais aguerrido, indo para cima, dividindo bola com o Flamengo, pondo pé firme na dividida, e ó, meu Deus do céu, como que bateram. Eu acho que na preleção do jogo o Carille deve ter falado, ó, o Wesley não joga, é madeira nele. E assim o Vasco fez. Mas o Flamengo é clássico. O Flamengo também não tirou o pé, não. O jogo ficou muito duro. O Flamengo também colocou o pé. O Wesley deveria ter sido expulso na entrada do Verratti. Poderia ter mudado a história do jogo. Ele entrou por cima, pegou na canela, machucou o Verratti. Mas o árbitro não expulsou. Não expulsou ninguém, na verdade, né? Achei que ia ser um jogo com muitas expulsões. Acabou que não foi. Mas a mudança de postura do Vasco não mudou a postura do time do Felipe Luiz, que é um time que gosta de controlar a bola, que gosta de buscar jogo, porque é o estilo que ele já está acostumado a colocar. Então, assim, essa mudança de postura do Vasco, na minha opinião, é o mínimo, né? Que o time tem que apresentar, ele tem que ter hombridade, tem que entrar no clássico de cabeça em pé, porque o Vasco é um time grande e tem que se comportar como tal. No primeiro tempo ficou muito amarrado. Então, assim, o Flamengo tentava executar o que já está acostumado, mas não conseguia. E praticamente não ameaçou a meta do Léo Jardim no primeiro tempo. A melhor chance do primeiro tempo, inclusive, foi com o Vasco, numa bola do Ryan, que ele teve 2 oportunidades de finalizar. Na primeira teve uma defesa do Rossi, na segunda ele conseguiu vazar o Rossi, porém o Léo Ortiz em cima da linha. Normalmente é o Léo Pereira que tira as bolas em cima da linha do Flamengo. Hoje foi o Léo Ortiz, conseguiu cortar, graças a Deus. Então, o primeiro tempo acabou nesse 0-0 mesmo. E assim, eu fiquei com aquele gostinho, sabe? Nossa, que jogo ruim, né? Por quê? Porque a qualidade dos times, o que eles tentavam apresentar, se confundia muito com as confusões em campo. E eu, particularmente, eu gosto de um jogo brigado na bola. Eu não gosto de um jogo brigado, bateção de boca, falta muito dura. Acho que não contribui nada para o espetáculo. Tem gente que gosta, acho que isso mostra ali virilidade, jogador muito bravo e tal, mas eu particularmente não gosto. Eu gosto de um jogo mais bem jogado do que um jogo muito brigado, mas jogo brigado faz parte, então foi o que teve no primeiro tempo. Então, assim, começou o segundo tempo e logo nos primeiros lances eu falei, não é possível, vai ser essa parada de porrada de novo, né? De jogo brigado de novo. Porque já teve falta grave, já teve ali um princípio de bate-boca, mas não foi isso que continuou. Acho que os jogadores deram uma acalmada, talvez nos vestiários ali os técnicos pediram para eles tirarem um pouco o pé das divididas fortes, e aí o futebol começou a aparecer. Quando esse futebol começa a aparecer, o futebol do Flamengo e os jogadores de qualidade vão começar a fazer mais diferenças, né? Mais bola no chão, mais controle, e o Vasco tentando fazer o que dava, né? Para conter ali os avanços do Flamengo, principalmente em contra-ataques. E fica a curiosidade aí, estreou no Vasco o atacante Lloyd, e o Ouro Porco se compromete a não fazer a piada que todo mundo vai fazer, com citação ao filme dos anos 90, então a gente se compromete a pensar numa piada melhor, mas na ausência dela fica só a curiosidade da estreia do jogador, que aparentemente foi bem aceito pela torcida. O Carille fez as mexidas dele, né? Teve um momento que ele colocou 3 jogadores ao mesmo tempo, mas o Vasco não desenrolou. O Vasco não conseguiu ir bem, as mexidas não fizeram diferença, e o Payet, novamente, eu sempre chamo a atenção do Payet, porque o Payet foi um atleta que chegou no Vasco com muita grife, com a fama de ser um jogador europeu, atuando em grandes clubes, mas ele não conseguiu fazer diferença mais uma vez.
e a torcida sempre cobra dele. Do lado do Flamengo, assim, não foi aquela exibição tática dos times do Felipe Luiz que a gente está acostumado a ver. E nessa hora, se a tática não está muito boa, a individualidade tem que aparecer. E o Flamengo tem jogador bom para isso, né? Então, o Bruno Henrique, ele conseguiu acertar um chute que eu achei muito difícil de acertar. Porque ele dominou a bola com o pé, a bola quicou, conseguiu cortar do zagueiro, e com ela muito próxima ao corpo, ele deu um chute. Falei, nossa, que chute esquisito que ele acertou, e a bola entrou no ângulo. Falei, caraca, o Bruno Henrique, ele tem muita estrela em clássico. E aí, quando eles vão colocando os números dele contra o Vasco, eu falo assim, o Uruporco vai ter a seguinte postura agora. O Bruno Henrique é pai do Botafogo. Do Vasco, o Bruno Henrique é o avô. Porque não tem condição a quantidade de gol que o Bruno Henrique faz em clássico, e principalmente no Vasco. O Vasco sangra muito na mão do Bruno Henrique, porque todo jogo ele vai aprontar uma, e no jogo de hoje não foi diferente. E a partir desse gol do Flamengo, aí eu já senti que o Vasco sentiu, né? Que ele já se desorganizou um pouco mais, as mexidas continuaram não fazendo diferença. O Vasco tentou, né? Não pode falar que o Vasco não tentou, mas o Flamengo também. Então o Luiz Araújo mandou bola na trave, perdeu um gol absurdo, que ele chutou a bola lá em São Januário. Acho que era vontade de jogar na grama natural. E o Flamengo ameaçou, teve suas condições de fazer mais gols, mas não fez, né? Então, o jogo indo para o final já, o último lance, uma faltinha sem vergonha ali na direita. O Payet joga uma bola na área, se eu não me engano, o zagueiro João do Vasco cabeceou para o Vasco fazer uma defesa ali, que me deu aquele sustinho, só para dar um piquezinho de emoção ali, né, para a gente terminar o sabadão bem, com aquela adrenalinazinha, mas acabou que o jogo terminou no 1-0 mesmo. O Vasco mudou o tipo de gramado, mudou a postura, mas o resultado continua o mesmo. Continua perdendo, e tem mais um jogo semana que vem, que agora eles vão precisar ganhar por 2 gols de diferença. Será que vão conseguir? E se você acompanhou o vídeo até aqui e gosta do nosso conteúdo, deixa o like, se inscreve, comenta, porque eu gosto de interagir com vocês nos comentários, para a gente fazer esse algoritmo rodar aí, para o Uruporco chegar aos nossos 500 inscritos. Faltam menos de 120 inscritos para a gente bater a nossa meta aí nesse mês de março. Então, muito obrigado por tudo e valeu!